Agora, uma vez que você entendeu a tua música que você está estudando, você já fez toda uma análise dela, já está se apropriando do entendimento da lógica do compositor, vem a questão: o que eu preciso saber quando eu vou tocar uma música lenta? Quais são os cuidados que eu tenho que ter ao estar estudando uma música lenta? O primeiro cuidado que eu tenho que ter é a firmeza de pulso. Por quê? Como ela é lenta, a tendência é que a gente perca a continuidade do pulso é grande. Especialmente quando você tem várias notas para colocar dentro do pulso. Às vezes a gente perde a firmeza de pulso 1, pulso 2, pulso 3. E assim, não adianta falar coloque o metrônomo, não funciona muito bem só assim, não é tão simples assim. Essa sensação de manter o pulso está muito envolvida também com você entender o contorno melódico. Por quê? Porque se é uma música lenta, ela é uma música expressiva. A preocupação aqui é a expressividade que você vai passar. Então, eu tenho que estar preocupada com essa ideia metronômica? Claro que eu tenho. Eu tenho que estar preocupada com esse sentido de 1, 2, 3. Claro que eu tenho que estar aqui. Só que se eu engesso com uma pura preocupação, com um puro olhar rítmico, a expressividade que é explorada nessa música lenta se perde. Então ela começa a ficar muito chata. Por isso que é muito importante entender isso aqui. Por exemplo, eu tô aqui, né, ó. Eu tenho que já entender isso, ó. Baixo. Tem esse baixo aqui, ó. Olha, eu tô no pedal errado, por isso. Esse baixo aqui. Esse baixo, no pulso 2, ele tem que funcionar para mim como uma alavanca para ir pro próximo. Ó. 2, 3. 2, 3. Eu tenho que sentir nesse caso, esse 2 impulsiona o 3. E esse 3, pode ver que ele entra no eco do 2. Ó. 1, 2, eco. O que entra no eco? É suave. Se eu faço isso, ó. Isso é o que está marcado. Está marcado piano. Tá vendo? A dinâmica piano. Eu posso tocar tudo com a dinâmica que está marcado. Veja a partitura. Está marcado, piano. E aí se eu for me preocupar só com isso, eu não olho o contorno e a expressividade. Eu fiz tudo bem ritmado, mas bem piano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Fica feio. 3. 1. Fica murcho. 3. 1, 2. Então, eu preciso entender que quando está numa região de piano, é suave, certo? Mas dentro do suave vai ter momentos de mais projeção de som, de mais brilho e de menos. E aqui, esse baixo, ele é um momento que me permite esse chamar o outro acorde. Eu tenho que escutar ele reverberando, esse tum. Até porque, por meio dele, eu escuto com clareza a escala, né? Mi bemol agora. Aqui, ó. E também tem isso, né? Ó. Essas pequenas fusas. Isso aqui. Isso também. Isso merece ter mais brilho do que ser tão piano. Ela pode ter mais projeção, para que depois eu faça suave de piano e tá tudo bem. Mas eu mostro aqui, ó. Mostro aqui, ó. Porque eu tenho que estar muito firme do cantabile, da expressividade dessa frase. É uma música lenta, então eu vou explorar essa expressividade. Isso não é uma preocupação que eu tenho, por exemplo, quando eu estou tocando chorinho.
Não é essa a preocupação que eu tenho de explorar, vou deixar mais cantado, um pouco mais de volume aqui nessa mão. Eu tenho que deixar um pouco mais de volume? Tenho. Porque isso faz destacar. E aqui um pouquinho menos. Não precisa, ó. Aqui o movimento difusa dá destaque. E aqui pode ser mais suave. Até porque aqui contorna a frase, né? O final da frase. De novo. Aqui de novo, porque é um acorde diminuto. O acorde diminuto é um acorde de preparação, é um acorde tenso. Então eu presto atenção nesses elementos e uso isso na minha interpretação. Tanto que você vê que o arranjador aí escreveu agora expressivo. Vai começar a frase e ele quer que soa essa expressividade. Então eu tenho que me preocupar com a firmeza do pulso, mas eu tenho que também ficar firme na frase. A minha frase, ela tem que sentir isso, mas eu tenho que cantar ela. Mais suave agora. Então, eu preciso sim lembrar que a minha preocupação de firmeza de pulso, ela não pode ser puramente metronômica, ela tem que estar apegada à expressividade e dentro da possibilidade do repertório, presta atenção, dentro da possibilidade do repertório, essa expressividade vai esbarrar na prática do rubato. Por quê? O rubato é aquele momento onde você rouba um pouco de tempo metronômico, você sai do metrônomo, você dá uma afrouxada, faz mais lento, depois você volta. Então, dependendo do repertório, você consegue explorar isso também. Alguns compositores, em alguns períodos históricos, permitem que você saia da questão metronômica, tá bom? Então, é isso. Para tocar música lenta, eu preciso aprender a prestar atenção no contorno melódico, na expressividade da frase, a entender as nuances de dinâmicas que não estão escritas na partitura e que eu preciso buscar nos meus dedos, no meu instrumento, dos planos sonoros, onde eu sei que às vezes algum baixo, como nessa música aqui, esse baixo que foi lá, ele tem que soar, ele não pode ser tão apagadinho porque ele impulsiona o movimento, né? Você vê que interessante, uma outra curiosidade, quando a gente aprende sobre a acentuação ternária, o compasso ternário, a gente aprende que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, e de fato é. Mas eu sempre digo para os alunos que essa acentuação ternária aqui nunca é de fato um forte que você faz no pulso 1. Na verdade é um peso harmônico, um peso de mudança de acorde que acontece naturalmente. Então o 1 ele é mais pesado. E aí você vê que realmente não é esse acento nessa música. Porque o 2 recebe mais um acento, porque na verdade ele recebe um pouco mais de destaque sonoro, o tempo 2, do que o 1 nessa. Porque o 2 é o momento de você destacar. É aquele destaque. Dentro de uma região de piano você destaca para poder mostrar o contorno da frase. Tá vendo? O 2 ele ganha um peso. É uma nota que você tem que prestar atenção. Presta atenção nela. Agora a partir do tema aqui não, né? Aqui na hora que entra o tema, o baixo não tem mais isso, porque é apenas uma manutenção. O baixo fica apenas repetindo. Ok? Não é simples a gente pensar nesse contorno melódico e nessa expressividade. Ela exige que a gente se apoie em conhecimentos harmônicos, em conhecimentos da estrutura melódica. A gente vai precisar se apoiar em tudo isso mesmo. Ela vai exigir
que você expanda o teu olhar sobre a música. Ela exige que você tenha um entendimento maior dessa parte musical, porque senão você fica apenas pensando em como que você poderia conseguir explorar a dinâmica. Mas muitos alunos falam para mim assim: Dani, quando eu vou explorar a dinâmica, minha mão não consegue me obedecer, eu não consigo fazer a minha mão realmente tocar planos sonoros diferentes, eu toco um som duro, um som quadrado, fica estranho, para mim não faz muito sentido da dinâmica, sabe? Mas é porque a gente precisa dessa base de entendimento harmônico associado com o nosso ouvido. Quando eu falo assim, a gente precisa entender de harmonia, de fato a gente precisa conhecer os acordes realmente, a gente precisa entender os porquês deles estarem ali, mas o nosso ouvido tem que ser preparado para reconhecer as sensações do encaminhamento dos acordes. Quando o nosso ouvido passa por esse processo de prestar atenção nessa sutileza de condução sonora, de fato a gente consegue começar a buscar isso na hora que a gente toca. A gente começa a perceber isso na hora que a gente toca, entende? Então essa sutileza precisa ser buscada gradativamente, com conhecimento, vivência desse conhecimento, aplicação no ouvido, para que de fato a gente depois veja esse processo de construção interpretativo nascendo.